Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem volante colombiano que acabou de sair. No noticiário, informação de Vene Casagrande, tem negociações para ser mais um atleta do Santos. José Caicedo, 23 anos de idade, a carreira praticamente inteira no futebol mexicano e quem sabe pode ser mais um atleta alvinegro. Vamos ver, galera, tudo sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances do atleta, mas só depois de você deixar a inscrição aqui na FBTV, likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e hypar o seu comentário, para o YouTube trazer mais torcedores do Peixe para cá, tá bom? Recadinhos dados, bora começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de José Caicedo na atual temporada do futebol mexicano, temporada 2025-26. Lembrando de novo, ele tem 23 anos de idade, 1,85 m, está jogando pelo Pumas, do México, e fez 19 jogos, 18 como titular, não marcou gols, deu uma assistência, 3 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 9 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 7,9 vezes a cada 90 minutos, ganhou 56% das disputas de bola por cima, um número bem interessante para o meio-campista. Cometeu 30 faltas, bastante coisa, tomou 8 cartões amarelos e foi expulso uma vez o José Caicedo. Na atual temporada do futebol mexicano, a quantidade de cartões também foi bem alta, tá bom? Galera fantástica, conta pra mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados? Gostaram desse quadrinho dos números do jogador? Calma que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião também ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, galera, tá rolando o nosso cupom, tá bom? O FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, e claro que vai ter o uniforme oficial do Santos com desconto, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de José Caicedo. É um jogador, pessoal, que jogou muito jovem, né? Ele deixou o futebol colombiano ainda muito novo para chegar lá no Pumas, né? Ele deixou o Barranquilla. E nas últimas 2 temporadas, a atual e a anterior, a temporada 24-25, ele conseguiu finalmente se firmar assim como um titular absoluto do Pumas do México. É bem verdade que nas últimas 2 rodadas ele ficou no banco, não entrou lá no Pumas, mas até esse momento ele vinha sendo uma peça importante. Até a virada do ano, vamos colocar assim, né? Os 3 jogos de 2026 ele fica no banco, em 1 ele entra e 2 ele não participa. Então, nesse recorte agora do mês de janeiro, ele perdeu espaço na equipe do Pumas. Mas na temporada passada e até terminar 2025, vinha jogando com titularidade absoluta lá no futebol mexicano, tá bom? Jogador é jovem, pessoal. Normalmente nessa faixa etária a gente não fica muito preocupado com a parte clínica do jogador, mas é sempre bom tirar a dúvida, né? Então vamos lá ver o seu histórico de lesões ao longo da carreira. De fato, assim, não tem muito problema, né? Só em 2023 que ele teve uma lesão um pouco mais chata, uma lesão muscular complexa, ficou 104 dias fora. Nesse ano de 2025 teve um probleminha na coxa também, 15 dias fora. Então, com exceção da temporada do ano, né, de 2023, não é um jogador assim que a princípio nos preocupa nesse sentido. Claro que o calendário brasileiro é bem diferente, é bem mais pesado. Vamos ver como é que ele vai se adaptar, tá bom? E antes, pessoal, da gente começar a ver os lances do jogador, que eu sei que é isso que vocês querem ver, vamos falar suas características, posicionamento, né, dentro de campo. Então, bora lá. Mapa de movimentação, mapa de calor do José Caicedo na atual temporada do futebol mexicano. E o José Caicedo, pessoal, como vocês podem ver aí, é um cara que vai ocupar as intermediárias do campo, principalmente a intermediária defensiva, tá bom? Ele é um primeiro volante bem clássico, tá bom? Um jogador de ótima estatura, 1,85 m, um cara com uma biotipia de força física, tá bom? É um jogador destro, beleza? Que não vai agregar muito ao Santos no terço final, tá bom? Agora já entrando na parte das características. Nesse momento, pessoal, normalmente eu trago o vídeo do jogador, vou deixar passando alguns poucos lances, beleza? Mas a Liga Mexicana é um pouco chata com a questão de direitos autorais. Então eu vou deixar no card, aqui em cima do vídeo, e também lá no final, naquelas telinhas do fim, um vídeo maior sobre o jogador do nosso canal de highlights, beleza? E ele é exclusivo para quem está aqui no canal, tá bom? Vou deixar ele como não listado, ou seja, só quem está nesse vídeo vai conseguir pular para esse nosso compilado um pouco mais completo, com erros, com acertos do jogador por causa dos direitos autorais. Então, corram lá no FB Highlights depois do vídeo, ou então abre o vídeo aí e vai me escutando falar, vendo os lances, para você poder conhecer ainda mais o José Caicedo, tá bom? Mas entrando nas características, que eu não vou deixar de falar, obviamente, ele é um primeiro volantão, um cara muito firme na marcação, por vez ou outra até exagera um pouco, é um cara que bate bem, né? Chega firme na marcação, um cara para agregar ao Santos uma capacidade sem bola, né? Um jogador para cobrir espaços, fazer a marcação, disputar muito aquela bola por cima, ele vai bem nesse sentido, e um cara para auxiliar na primeira fase de construção. Ele não vai pisar muito na área, com exceção de lances de bola parada, ele não é um jogador
que vai chegar ali na entrada da área, vai finalizar pra caramba, criar chances de gol pra sua equipe. Não, inclusive a única assistência que ele deu foi um lance de bola parada, que ele dá uma casquinha de cabeça. Mas ele é um jogador que tem uma certa capacidade no passe, naquele passe mais simples, de receber ali dos zagueiros, às vezes fazer saída de 3, se posicionar como líbero, em muitos momentos, fazer aquela diagonal longa para achar os beiradas lá do campo, um passe progressivo simples, nada assim de passe em profundidade, nada muito inventivo, mas é um jogador para agregar muito na fase de marcação e primeira fase de construção. Com a bola no pé lá na frente, não vai ser assim aquele jogador que vai agregar muito, não é um jogador que a parte técnica seja o seu ponto mais forte, tá bom? Ainda falando de características, pessoal, vamos ilustrar um pouco do que eu falei, analisando somente pela vertente dos passes do jogador? Vamos nessa. Raio-X, pessoal, dos passes do Caicedo nessa atual temporada. Eu vou traduzir para vocês esse quadrinho, tá bom? Em média, ele passou a bola 47 vezes a cada 90 minutos na atual temporada. Isso é um número alto, beleza? Isso nos indica que é um jogador que está sempre dando opção de passe, está sempre participando do jogo, está sempre indo ali buscar a bola no pé dos zagueiros, no pé dos laterais, para começar a construção com uma boa taxa de acerto, 89%. 30% de passe para frente, é legal, por mais que a taxa de erro nesse tipo de passe já seja um pouco mais alta. Mas não se empolguem muito, tá bom? Os passos progressivos do Caicedo normalmente são aqueles passes para procurar um companheiro à frente, assim, não vai quebrar muita linha, não vai dar muita bola em profundidade. A maioria dos passos progressivos dele realmente são bolas longas, diagonais longas. Beleza? E não à toa, a partir dessas bolas longas, principalmente, ele conecta muito o time com o terço final. 8,7 a cada 90 minutos de passes para tentar fazer isso. É uma média alta também. Um jogador que, por mais que não seja assim um gênio da bola, é um cara que tenta dar os passos para conectar o time, ele não fica tão burocrático assim com a bola no pé. Naturalmente, a taxa de erro nesse tipo de passe também é mais alta, porque são passos mais difíceis, normalmente, né? Então, como a gente falou, é um cara que na primeira fase de construção consegue ajudar. Não vai ser genial, não vai ser muito inventivo, mas para fazer aquele feijão com arroz, procurar um companheiro à frente, bem posicionado, ele tem essa capacidade, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário? Muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Poxa, FB, eu não faço ideia do que comentar. Então comenta em caps lock assim, fantástico! Quem comentar isso eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo e eu vou deixar o like no seu comentário. Se quiser ajudar ainda mais o canal a fazer um comentário mais bonito, todos os nossos planos de membro, a partir de R$3, te dão direito a comentar com escudinhos, como por exemplo o escudo do Santos. Vai deixar o comentário bem mais bonito e vai me ajudar pra caramba, tá bom? Vamos ver, pessoal, como é que foi toda a trajetória de José Caicedo no futebol mexicano? Bora lá! Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Caicedo como profissional. Temporada 21-22, ele tinha acabado de chegar no Pumas, 2 jogos, um como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Temporada 22-23, se firmando ainda pelo Pumas, lembrando que aqui foi temporada de lesão, né? 16 jogos, 13 como titular, nenhum gol e uma assistência. Temporada 23-24, aqui ele começa a botar as asinhas de fora, começa a finalmente virar uma peça importante do Pumas. 27 jogos, 26 como titular, um gol e nenhuma assistência. Até chegar na temporada passada, temporada 2024-25, 47 jogos, todos eles como titular, 2 gols e uma assistência. Então, como nós falamos, é um jogador jovem ainda, de 23 anos de idade, com a carreira praticamente inteira no futebol mexicano, que depois de alguns percalços, finalmente se firmou como um protagonista da equipe mexicana. Até estranho um pouquinho esse começo de 2026, que ele ficou no banco nas 3 primeiras partidas, tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, o que eu acho da possibilidade de José Caicedo chegando para reforçar o Santos? Bem, galera, é um jogador jovem, um jogador que ainda tem margem para evoluir, não é um cara selecionável, um jogador de seleção da Colômbia, né? É um típico jogador que a torcida do Santos, em via de regra, não gosta muito, acho que ele não tem muito DNA do Santos, tá bom? Mas é aquele típico atleta que é importante você ter no grupo, né? Você tem um elenco com Gabigol, com Neymar, com Rolheiser, né? São jogadores técnicos, jogadores que no momento defensivo talvez não vão agregar tanto. Para o Santos é necessário ter alguém para segurar o piano, um cara com vigor físico, um cara com força, um cara com estatura para disputar uma bola alta. Então, por mais que não seja aquele jogador brilhante, eu acho que é uma composição de elenco, uma peça interessante para você ter no seu grupo. Claro, um jogador que nunca atuou no Brasil, pouco atua até na América do Sul, então vai ter que se adaptar ao nosso calendário, a pressão, um time grande como o Santos. Então, tenham paciência, acho que não vai ser um jogador que muda o patamar do time do Santos, mas você ter ele no seu grupo, caso ele não chegue muito caro, pode agregar, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião? Conte pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!